Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Giuseppe de Ippolito. Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 55 anos que deu entrada pelo pronto-socorro com queixa de dor em face ilíaca esquerda e hipogástrio há cerca de uma semana, com piora progressiva desde então. A tomografia de entrada desta paciente evidenciava uma formação hipoatenuante na escavação pélvica, com aparentes finas septações internas que apresentavam realce após a infusão do meio de contraste. Em seguida, prosseguiu-se a investigação com uma ressonância magnética da pelve, onde evidenciamos esta massa multicística de contornos lobulados, centrada na linha mediana e insinuando-se pelos espaços e recessos periuterinos da escavação pélvica, envolvendo o útero e o reto sigmoide, porém sem evidências francas de invasão dessas estruturas. A massa apresentava numerosos cistos com diferentes intensidades de sinal, alguns de aspecto confluente, delimitados com finas septações. A sequência ponderada em T1 após a infusão do agente paramagnético demonstrava o realce dos septos, como já foi visto pela tomografia de entrada. E então, qual seria o diagnóstico? A paciente foi submetida a uma videolaparoscopia para a ressecção das lesões e o anatomopatológico confirmou o diagnóstico de mesotelioma multicístico peritoneal. Trata-se de uma rara neoplasia benigna de origem mesenquimal, mais frequente em mulheres, com idade de apresentação média aos 34 anos, porém alguns casos na literatura relatam a ocorrência em pacientes do sexo masculino. Os casos parecem estar associados a histórico cirúrgico pregresso ou episódio anterior de doença inflamatória pélvica, e o quadro clínico, quando presente, é inespecífico, variando desde alterações do trato gastrointestinal, bem como alterações do trato gênito-urinário, geralmente associadas à massa palpável, pois o diagnóstico se faz em sua fase mais avançada. O tratamento de escolha é cirúrgico, porém vale ressaltar que em cerca de 50% dos casos em mulheres e 33% dos casos em homens ocorre recidiva local após a ressecção cirúrgica das lesões. Essa tabela demonstra algumas características dos diferentes subtipos de mesoteliomas peritoneais. Então, nós temos o mesotelioma maligno peritoneal, que é a forma relacionada à exposição ao asbesto, e apresenta quatro principais subtipos de achados tomográficos. Então, nós temos o subtipo seco, o subtipo molhado. Há também uma apresentação na qual o mesotelioma pode formar indentações sobre os órgãos adjacentes, chamada de scalloping, ou ainda as lesões podem invadir diretamente estas estruturas. Já o mesotelioma multicístico, que é o subtipo da nossa paciente, apresenta achados tomográficos caracteristicamente localizados na pelve das pacientes e que variam de acordo com o aspecto macroscópico das lesões, podendo variar desde uma massa cística multilocular ou múltiplos cistos uniloculares até uma massa cística unilocular. O mesotelioma papilífero bem diferenciado, considerado como uma variante maligna de baixo grau, apresenta achados radiológicos pouco específicos que podem ser bastante semelhantes a uma carcinomatose peritoneal. Alguns casos de transformação maligna foram descritos na literatura, como nós podemos ver neste caso, onde houve uma transformação para mesotelioma maligno peritoneal em 5 anos de segmento. Alguns diagnósticos diferenciais serão expostos a seguir. Então, nós temos o linfangioma cístico retroperitoneal, que é o principal diagnóstico diferencial dessas lesões e que, apesar de ocorrer em mulheres mais jovens e não ter uma predileção regional como o mesotelioma cístico, não é possível a exclusão de um dos diagnósticos apenas pela imagem, sendo necessária a realização de anátomo patológico. Outro diferencial importante é a endometriose, devido à apresentação clínica que pode ser bastante semelhante. Nestes casos, a presença de paredes e septações mais espessas e conteúdo de maior atenuação relacionado aos debris em suspensão favorecem o diagnóstico de endometriose. O cisto de inclusão peritoneal também pode ser extremamente semelhante ao mesotelioma cístico, como nós podemos comparar este caso da literatura à esquerda com o caso da nossa paciente à direita. Em ambos os casos, há uma relação com cirurgia pélvica anterior e doença inflamatória pélvica pregressa, e alguns autores, inclusive, consideram ambos como uma mesma entidade, porém outros ressaltam o contrário, dizendo não se tratar de lesões com a mesma origem. Desta forma, o cisto de inclusão peritoneal parece estar relacionado a um acúmulo de líquido ovariano contido por uma adesão peritoneal, enquanto que o mesotelioma pode estar relacionado a um processo inflamatório crônico ou a alterações hormonais na mulher, ou até mesmo a um desenvolvimento neoplásico primitivo da serosa peritoneal. Obrigada.